Meus caros, muito bom dia a todos. Queria começar por dizer o seguinte: há cerca de um ano, em janeiro, quando João Galamba tomou posse, o Chega disse neste Parlamento que esta era uma afronta à justiça. Não sabíamos mais do que sabiam a generalidade dos portugueses, mas sabíamos o que já tinha sido publicado, o que já tinha sido dito e o que estava a ser investigado e que tinha sido reportado em várias peças jornalísticas. António Costa decidiu, mesmo assim, manter a nomeação de João Galamba como ministro. Hoje, no dia de hoje e ao longo do dia de hoje, estamos a perceber finalmente o erro e o mal que esta nomeação fez à democracia, ao Estado de Direito, provavelmente a todo o governo. Este era um aspecto dispensável e que os portugueses podiam ter sido poupados. Há alguns dados, porém, à hora a que estamos a falar, que devem ser sublinhados. Tanto quanto me recordo, é a primeira vez na história da democracia portuguesa que um chefe de gabinete de um primeiro-ministro é detido. Tanto quanto me recordo, é a primeira vez na história da democracia portuguesa, desde o 25 de Abril, que há buscas na residência oficial do primeiro-ministro. E tanto quanto me recordo, mesmo comparando com o tempo de José Sócrates, quando era Procurador-Geral Pinto Monteiro, é a primeira vez que há um inquérito aberto no Supremo, autónomo, ao Sr. Primeiro-Ministro. Isto, evidentemente, não diz que António Costa é culpado ou que qualquer outro dos envolvidos são culpados. Mas diz que, neste momento, a Justiça, e talvez aí compreendamos o porquê de um magistrado do Supremo estar nas buscas à residência do Primeiro-Ministro e da Sra. Procuradora-Geral da República ter sido chamada ao Palácio de Belém, significa que, neste momento, com grande probabilidade, a Justiça encontra algumas suspeitas na conduta de ministros em funções e do Sr. Primeiro-Ministro. Esta situação é, obviamente, intolerável para a democracia, é intolerável para o Estado de Direito e não permite, com grande margem, a continuidade deste governo em funções. António Costa sempre disse: à Justiça o que é da Justiça e à política o que é da política. Não está em causa o estatuto processual de ninguém, nem está em causa o estatuto processual dele próprio, enquanto suspeito, ou de outra qualquer categoria. Está em causa um negócio que todos sabemos que envolve milhões, que levou à detenção dos seus principais envolvidos em Sines, quer o Presidente da Câmara, quer os CEOs de duas grandes empresas, e que chamuscam a credibilidade, a autoridade e a moral do Governo e do Sr. Primeiro-Ministro. Quando outros ministros eram envolvidos em casos, tínhamos sempre o escudo protetor do Primeiro-Ministro. Desta vez, aparentemente, e digo aparentemente porque são notícias que estão agora a ser divulgadas, é o nome do próprio Primeiro-Ministro que está invocado e envolvido. Sublinho, ninguém é culpado antes de ser condenado. O que está aqui em causa é que o Sr. Primeiro-Ministro não é um deputado qualquer, não é um dirigente qualquer, é Primeiro-Ministro de Portugal. E isto nunca aconteceu. Eu apelo ao Sr. Primeiro-Ministro, que tome em consideração a imagem de Portugal perante o exterior, a imagem de Portugal perante os seus próprios cidadãos e, antes de qualquer decisão do Presidente da República, seja ele próprio a demitir-se perante o Presidente da República e a pedir aos portugueses que escolham se ele próprio quer continuar em funções ou se deve haver uma renovação política. É de evitar, só para terminar, é de evitar que o país continue neste marasmo, nesta onda de suspeições e num eventual conflito entre o Palácio de Belém, entre a Assembleia da República e o gabinete do Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, demita-se, permita a renovação política que o país precisa e permita aos portugueses fazer as escolhas que eles próprios merecem fazer.